Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E antes de iniciar, peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. É razoável pensar nisso. A paciência não é um vitral gracioso para suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados, é suprimento da paz para as decepções de seu caminho. A calma não é harmonioso violino para suas conversações agradáveis, é valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem, é porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos evolvidos. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para suas noites de prata. É refúgio certo para, para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. Virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Prece inicial, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais em instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Sim, seja. Amém.
Evangelho segundo o Espiritismo. A porta estreita. Tô sem som. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Sim, Fred. Ah, perfeito. Sim, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Tendo-lhe alguém feito essa pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por vos hei a dizer: Comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas nossas praças públicas. Eles vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando vides que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setenterião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, os que forem primeiros serão os últimos. Lucas. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa, coisa que a poucos se resignam. E o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser este o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Todavia, de que delitos essa humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente ou no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra, e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor? Se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é com a unicidade das existências. O homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos. O horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Algum comentário até aqui? Rubem? Não, Fred. não, Fred, obrigada. O que a gente pode entender com relação à questão da porta larga e da porta estreita? O que é mais fácil? Viver corretamente ou viver com vícios? Né?
Geralmente, muitas pessoas, e eu não estou criticando porque eu já vi muito assim, vivem de sexta a domingo, né? Então, sextou. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que agora as minhas obrigações, elas, elas se acabaram. Então, eu posso fazer exatamente o que eu quiser, né? E geralmente, o que é esse o que eu quiser? É me entregar a todos os vícios possíveis. E, mais uma vez, sem que isso seja uma crítica, um julgamento, porque eu já vivi dessa maneira, né? E, e eu sei o quanto isso é vazio, né? Porque vai passando o tempo, você vai adquirindo mais idade, mais experiência, você vê o quanto isso é vazio, né? O quanto isso te prejudica. E o que que é, na verdade, a porta estreita? Por que dessa dificuldade de transpô-la? Porque nós temos que deixar e deixando os nossos vícios, né? E deixando de, de praticar as nossas más condutas, né? Então, por exemplo, eu começo a perceber que beber não faz mais sentido para mim. Então, eu deixo isso para trás. E às vezes é muito difícil deixar isso, ou a bebida, ou o cigarro, ou alguma droga e um outro vício, né? Eu, por exemplo, adoro comprar, né? Equipamentos, máquinas fotográficas, drones. Então, isso é muito complicado para eu deixar. Eu também sou viciado em açúcar. Eu estava pensando nisso hoje, falei, nossa, o açúcar é a minha cocaína. Tem dia que, né, eu fico sem açúcar, mato um. Tem outro dia que é, eu não resisto, né? Então, aí eu vejo como, né, é difícil julgar os outros pelos vícios que eles possam ter, né? Porque se eu não fui seduzido pelo mundo das drogas e quando a gente entra em qualquer tipo de vício, não é só o vício em si, mas também toda a atmosfera que envolve esse vício, porque o que são os espíritos desencarnados? Somos nós sem esse corpo físico. Então, se eu gosto de beber, eu gosto de me drogar, eu gosto de comer de uma maneira exagerada. Quando eu passar para o plano espiritual, eu apenas deixei meu corpo. O que que eu vou fazer? Vou procurar outros encarnados que gostem das coisas que eu gosto. Então, tem um desenho, eu não lembro que livro que eu vi, ou se foi só algo da internet, né? Da pessoa bebendo num bar, nada contra isso, e a mão do obsessor em cima, né? Porque o único jeito do espírito desencarnado continuar aproveitando dos mesmos vícios que ele gostava é através do encarnado. Então, nós encarnados, nós estamos fornecendo as sensações que esses espíritos que são inferiores como nós também gostam, né? Então, o obsessor não é essencialmente um espírito ruim, é alguém que gosta das mesmas coisas que nós. Então, se a gente gosta de drogas, vai ter a turma correspondente. É por isso que é tão difícil, né, deixar os vícios, né? Quanto pior o vício, mais difícil de deixar, porque a concorrência do plano astral inferior desses espíritos é muito grande. Eles não querem que a gente deixe de, de beber, de usar drogas. Qualquer vício que você pensar, existe um correspondente de espíritos que se afinizam com isso. E por quê? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, e em que ainda impera o mal. Então é por isso que fala-se da porta estreita, né? Vamos imaginar que nós estamos com mochilas muito grandes, né? Aquelas mochilas de trekking e bolsas
e a gente tem que passar uma daquelas portas giratórias. A gente vai conseguir passar com todas aquelas coisas, aqueles apetrechos? Não vai. A gente vai ter que tirar aquilo. Então, a porta estreita é isso. É a gente fazer esse esforço para ir reduzindo esses vícios, né, até o ponto que a gente não os tenha mais. É claro que a gente precisa escolher as nossas batalhas, né? Muitas vezes não é possível a gente se libertar de tudo de uma vez. Então, por exemplo, eu quero deixar o açúcar. Então, eu começo, né, parando de adoçar o café. Aí, 3 meses vou achar o café ruim. Aí eu vou tirando o açúcar, né? Tiro o sorvete, tiro o açaí, tiro as coisas que são assim, né, mais nocivas, mas tem dia que eu não aguento. Eu vou tomar um sorvetinho, eu vou comer um docinho. E a mesma coisa com a bebida e outros vícios, né? Eu, pouco antes da pandemia, eu já estava bebendo menos, eu falei, vou fazer um experimento, vou parar de beber. E passei o Réveillon de 2019 para 2020 sem beber. Aí veio a pandemia, né? Aí não tinha festa, não tinha nada, aí eu pensei, poxa, vou aproveitar agora e não vou comprar mais. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, fiquei sem. Então, a porta estreita é isso. A gente começa a abrir mão desses vícios, né? E pode ser também falar mal dos outros, tudo que é nocivo. Para a gente passar pela porta estreita, a gente precisa deixar de lado. Comentários? O que nós podemos falar conceito crístico tão odiado, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E é um fator assim que está tão preponderante, proeminente na sociedade atual, né? Então nós temos que voltar àqueles conceitos, né? Da, sobre os pilares, né, do kardecismo, sobre a doutrina espírita, né? A terceira revelação, que o Jesus prometeu que seria melhor compreendido os seus ensinamentos através dela, né? E para a nossa saúde espiritual, para nós suplantarmos todas essas adversidades que a vida nos impõe, né? A vida social, a vida profissional, etc. e tal, né? Então nós temos que votar aqueles princípios, né? E que são norteados da seguinte forma, em 4 conceitos: amar a Deus, a si e ao próximo, o perdão das ofensas, não, Fé? Tão, tão necessária. A valorização do trabalho, que sem o trabalho que seria de nós, né? E a sublimação dos sentimentos e aprimoramento através da reforma íntima. Sem a reforma íntima, nós não vamos avançar em direção a uma evolução espiritual que tanto nós almejamos. Obrigado, irmão. Obrigado, Rubem. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não, Fred, Ah, joia. E, por exemplo, né, isso que nós estamos fazendo hoje, que é o Evangelho no Lar, é assim, os benefícios são incontáveis. Pode parecer um ato simples de estarmos todos reunidos aqui, mas devido a esse horário que nós nos comprometemos toda semana, a espiritualidade maior, né? Os amigos espirituais do bem vêm às nossas casas, promovem a limpeza dos nossos ambientes, porque as nossas construções mentais, né, elas acabam por plasmar nas paredes, em toda a nossa casa, aquilo que a gente pensa. E nem sempre nossos pensamentos são de harmonia, são bons pensamentos, nem sempre os, os espíritos que estão ao nosso redor são espíritos de boa índole,
porque eles se afinizam conosco. Se a gente, por acaso, vive uma, uma vida um pouco menos regrada, né, com alguns vícios, com alguns problemas, isso vai se refletir em quem frequenta a nossa casa. E se nós fechamos, trancamos a nossa casa, né, para que outras pessoas mal intencionadas não entrem, quando a gente prefere a porta ampla, né, a gente não consegue fazer essa seleção, porque os espíritos não têm uma barreira física. Agora, a partir do momento que eu faço o evangelho no lar, eu construo, né, com esses bons espíritos, como se fosse uma barreira espiritual, né? Aquela coisa de filme mesmo, de campo de força. Num dos livros de André Luiz, acho que, não sei se é Os Missionários, qual é, né, que descreve uma casa que faz evangelho no lar, que os espíritos mal intencionados não conseguem entrar, porque existem barreiras espirituais, né? Então, por pior que às vezes tenha sido o meu dia, quando eu chego em casa, é como se plugasse ali eu fosse plugado ali na energia elétrica e a bateria vai subindo, né? E outra coisa, né? A paz na sua casa. Isso é impagável, né? Você ter um ambiente de tranquilidade da sua família. É claro que discussões, isso sempre vai acontecer, mas a coisa não escala, sabe? Você aprende a se policiar, você aprende a ficar em silêncio, né, quando o outro está ali soltando tudo que ele precisa soltar. Então, o Evangelho lá é algo fantástico. Eu diria assim que é o começo. E é por isso que Jesus, né, quando chamou Simão Pedro, fez o primeiro Evangelho lá, porque ele sabia que o único jeito das pessoas se melhorarem, né, de se prepararem para passar pela porta estreita, que passar pela porta estreita é um estado de esforço, né, porque é como se você vai passar numa porta, você tem que passar meio de lado ali, não é uma coisa fácil, né? Que coisa mais fácil do que qualquer vício? Qualquer vício que seja, a coisa mais fácil do mundo, é divertido, é ótimo, você dá risada, é ótimo, mas não é bom, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio para escolher. Então, quanto mais a gente passa a limitar esse livre-arbítrio para as coisas boas, a gente começa a ser recompensado pela paz que a gente tem. Então, por isso que eu gosto de dizer que a paz é sempre uma construção nossa, né? Porque problemas todos nós temos. Agora, como a gente reage aos problemas, às situações da vida, o Evangelho nos prepara de uma maneira muito boa, porque ele divide os nossos problemas em dois praticamente, né? Os problemas que a gente tem decorrente das nossas más escolhas das vidas passadas e os problemas que a gente tem diante das más escolhas dessa nossa própria vida. Mas isso vai ser um assunto para um próximo evangelho. Comentários finais antes de a gente passar para as vibrações? Fred, parafraseando o Chico Xavier, ele disse: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. Isso aí encerra, né? E a questão da caridade, né, meu? Fora da caridade não há sal. Obrigado, Rubem. E a primeira vez que eu li um livro muito curioso que chama-se Como Parar de Sofrer e Começar a Viver. É um livro antigo, do Dale Carnegie. E ele diz que um dos remédios mais eficazes contra a depressão é servir ao outro. E se vocês forem pensar, às vezes a gente troca de carro, vai para uma casa nova, ou compra algo que a gente queria muito. E é claro que a gente tem aqueles momentos de euforia, né?
mas é algo que passa muito rápido. Tanto as coisas como as situações mais favoráveis, elas passam a fazer parte do nosso cenário muito rapidamente. Agora, experimenta ajudar alguém. Você fica com uma alegria de viver, com uma paz que é muito duradoura. Então, agora a gente passa para a última parte do nosso evangelho, que é a parte das vibrações, em que a gente eleva os pensamentos a Jesus, pedindo que ele nos abençoe a todos. A gente faz vibrações pelos nossos irmãos desencarnados, pelos mais sofredores, principalmente pelos suicidas, que nós sabemos que enfrentam grandes sofrimentos. Nós temos aqui os nossos irmãos suicidas que nós lembramos, como o Charles, o Fred, a Verena, o Elias, o Alan, o Bruno, a Gabriele, a Juliana. E você que está em casa, lembre daquelas pessoas que você conhece que cometeram esse ato tão difícil. Vivemos por eles, para que a bondade de Jesus chegue em forma de amparo para todos. Vibremos também pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento. E dentre estes, aqueles que estão com ideias suicidas. Pois é muito mais comum do que a gente possa imaginar. E geralmente esses irmãos, eles sofrem de influências espirituais, que são dos famosos obsessores. E o que são os obsessores? São irmãos que se afinizam conosco, ou porque gostam das mesmas coisas que nós, dos mesmos vícios, ou então são inimigos do passado, de outras vidas que não nos perdoaram e querem que, de qualquer maneira, que a gente desencarne pelo suicídio. E nós não podemos demonizar esses irmãos porque aquele que é obsessor muitas vezes foi violentado nas suas mais caras afeições. Foi prejudicado e não perdoou, não soube perdoar. Então vamos pedir a Jesus que ampare esses irmãos, para que haja um recomeço para todos. Vibremos também pelos homens e mulheres que detêm o poder na Terra, para que eles restabeleçam e mantenham a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam, e que agora cada um de nós possa vibrar, possa pensar naquela pessoa que lhe vem ao pensamento neste momento. Que todas essas pessoas que vieram à nossa mente sejam auxiliadas pelo plano maior. Vivemos também por todas as pessoas que fazem a caridade pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer religiões que auxiliem o próximo e adotem o amor como conduta de vida. E, por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos fazer a nossa pequena parte na obra que é dele, mas que também depende de nós. Porque ele disse que o mundo só se alteraria quando todos nós fizéssemos a nossa parte. E assim, eu gostaria de encerrar agradecendo a presença de todos vocês que estão aqui comigo, pelos irmãos espirituais que estão ao nosso redor e por todos aqueles que nos assistem. Prece final, por favor. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado do bem e do amor ao próximo. Somente essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos,
que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Boa noite, gente. Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite a todos. Boa noite.